Salve, salve, povo sabido! Está entrando na rede Aí Dentro Science, negada. Primeira edição, ó. Negada, antes de tudo, segue aí, negada. Tem um seguidor. O canal começou agora. Vai lá, pedido de amigo. Nessa primeira edição, negada, o que é que vai rolar? Nós vamos pegar conceitos da escola de Frankfurt, associar com esse filme aí que é bom, viu? É um filme bom. Pensa aí no filme coisado. O Poço. Solta a vinheta, menino. Aí Dentro Science. Bem, negado, o primeiro aspecto que a gente tem que destacar da escola de Frankfurt é o contexto no qual ela se desenvolveu. Qual foi o contexto, negado? Foi o contexto do nazismo, ó, ou seja, do totalitarismo. Então, a escola de Frankfurt ela vai se desenvolver, sobretudo, uma crítica da razão, né? Porque o que é que se propunha no iluminismo? Ora, que a razão ia nos levar para um lugar bom, ó, né? Foi um processo racional de destruição do outro, né? Como foi o Holocausto, por exemplo. Então, a razão nos levou para um lugar melhor, porra nenhuma, né? Então, o primeiro questionamento é esse, de entender de uma crítica da razão que se tornou meramente instrumental. O que quer dizer isso? Significa dizer que não se pensou nas consequências daquela operação racional, por um lado, e por outro lado, dos valores que estavam por trás daqueles processos de racionalização do mundo, né? Por exemplo, no nazismo, que tipo de valores tinham por trás do nazismo? Ora, a ideia de que a raça ariana era superior às outras. E por isso, qual o efeito? Eu vou destruir, né, aqueles que eu considero como diferentes, né? Então você vê que nesse processo o aspecto ético e os efeitos do processo racional são abstraídos, né? Então a razão se torna meramente operacional. Ora, vamos então conectar isso com o poço, né, galera? Sabe o que tem a ver? Ora, o poço é a própria expressão dessa razão instrumental. O personagem emblemático para pensar isso é aquela Imaguri, aquela cunhã que trabalhou lá na administração e depois foi companheira do personagem principal no andar dele, né? O que é que ela dizia, negado? Ó, putaria. Rapaz, eu trabalhei 25 anos aqui na administração e nunca pensei que o poço era tão violento. Ora, macho, é muito bom, né? Ser ali de longe. Então, pessoal, essa razão que se torna meramente operacional, mecânica, chega a um ponto que não leva em conta o outro, não leva em conta os valores, se torna tudo um processo automático e mecânico. Torna tipo sexo no casamento, né, negado? Todo coisado. Então, o segundo aspecto da razão é que, como lembra Nietzsche, a razão e a ciência, o que elas fizeram foi, de certa forma, substituir o fundamento da religião e como efeito de verdades. Ou seja, tudo aquilo que está conectado com a ciência, automaticamente ninguém se problematiza, porque tem um poder ali fundamentando aquele saber. E aí a gente chega em outro aspecto muito emblemático do poço, que é o que aquele careca rei falava. É óbvio, né? Que virou até meme depois. É óbvio. Ora, por que uma coisa é óbvia? Ora, uma coisa é óbvia quando você não precisa questionar, quando é natural, quando está na cara. E a ideia é essa, de que o poder ele cria uma certa naturalidade, no sentido de que é aquilo que não se problematiza porque é assim que é. Essa é a ideia do poder. Há uma certa naturalidade, né, nesses dispositivos de razão do poço e que os personagens incorporam essa lógica. É óbvio. É tipo assim, você tem uma determinada crise num país, como a Jordânia, aí você fala, não, como tem a crise, então você vai ter que tirar, é óbvio, que você vai ter que descontar nos funcionários públicos, né? Não tem nada a ver com o fundo partidário, não tem nada a ver com a taxação de grandes fortunas. O que você tem que fazer, o que é óbvio fazer, é que o funcionário público pague a conta. Olha aí que legal. Então, legado, vamos em frente. O segundo conceito que nos interessa destacar é o da indústria cultural, ó. É isso, uma indústria e cultura, né? Significa dizer que a cultura, portanto, ela adquire a lógica industrial. O que é que significa adquirir a lógica industrial? Primeiro, no modo de produção. Você tem que produzir uma determinada mercadoria que todos consigam entender. Ora, para todos conseguirem entender, então ela tem que ser o quê? O mais simples possível. Então, a cultura se torna cada vez mais banal, né? E o segundo aspecto é que você pega um determinado modelo geral e todos os produtos são como que réplicas desse modelo geral, né? Como um carro. Você tem o modelo do carro e o resto, né, produz 20 mil, 30 mil carros, sendo a mesma coisa. Então, a indústria cultural é como se fosse nessa lógica, né? Você consegue perceber isso muito nas músicas de funk hoje, né? Que consistem basicamente em descrições do que você deve fazer com sua bunda ou, né, uma atitude muito educada,
vai pedir para você sentar, né? Esse negócio de senta, 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 senta. Ou seja, é um modelo de replicação geral que você não precisa ler muitos artigos para entender essa música, né? Você escuta lá e entende de boa, né? Então a ideia da indústria cultural é isso, é fazer um tipo de cultura que consiga, né, ser de fácil acesso, né, e que distrai as pessoas. O entretenimento é muito importante. Aí a gente vai para o segundo aspecto, né? É essa ideia de você conectar. Você trabalha de um lado e por outro lado, no seu tempo livre, você se entretém. Trabalha de um lado, por outro lado, você se entretém. Se entretém fazendo o quê, negado? Ora, assistindo o filme ré, né? Chega em casa, assiste um filme ré que é tudo do mesmo jeito, né? O mocinho chega lá, mete a pé em todo mundo, tem um problema, mete a pé em todo mundo, no final ele ganha lá do seu inimigo, e o que é que ele faz quando ele ganha? Rapaz, ele acende o cigarro, ele toma uma cachaça, ou seja, nessa dinâmica você está associando ideias de vitória, né, que é o que o trabalhador não tem no seu dia a dia, então ele se supre aí, ideias de vitória com ideias de quê? De consumo. Quando você vence, você fuma cigarro, quando você vence, você toma cachaça, né? Então, nesse sentido, a indústria cultural, ela fecha o ciclo. Por um lado, o cara trabalha, quando o cara chega em casa cansado, o que é que ele vai ver? Ele vai ver coisas que não façam ele pensar, que ele só se distraia. Por isso, a indústria cultural gera um receptor retardado, segundo Adorno e Horkheim. E depois, dentro dessa dinâmica de entretenimento, o que é que acontece? Ele interioriza determinada lógica de consumo. Aí é uma ideia importante, a ideia de que se cria necessidades. Aí, macho, né? Essa ideia de que o capitalismo ele cria necessidades. Então o cara vai trabalhar mais para comprar o quê? Para comprar coisa que ele não precisava, mas que o capitalismo diz que ele precisa. Aí, vixi, doido. Mas Diego, macho, e o que é que isso tem a ver com pulso? Ora, tem tudo a ver com pulso, né? Tem hora que o careca vai fala assim: o que se faz no poço? Aí ele fala: no poço se come, ou seja, é a nossa necessidade principal. Mas isso é uma imagem para essa ideia de que, entendendo o poço como a lógica capitalista, que o poço é o poço, então o que é que o poço faz? Ele produz necessidade. Que necessidades você tem no poço? Comer, né? E nós sabemos muito bem que o capitalismo ele cria necessidades até às vezes mais fortes do que as próprias biológicas, né? Porque muita gente sai sem comer de casa, mas não sai sem um celular, né? Volta para buscar o celular. O segundo aspecto é o seguinte: o capitalismo não só cria necessidades, como ele cria necessidades que você não consegue saciar. Essa é a ideia. Por quê? Porque isso faz você batalhar cada vez mais para conseguir, né, subir de andar. Não adianta só chegar pouca comida ali, não. Mas naquela pouca comida que chega, tem indícios de que ali teve um banquete. Ou seja, você sabe que outras pessoas comem aquele banquete que para você sobra só uma merdinha réia de nada, né? É foda, né, negado? É tipo, você acorda, liga a televisão, aí tem uma propaganda de Hilux, aí quando você vai sair, você sai o quê? Você sai no Celta. Então esse aspecto de criar necessidades é muito forte no poço, como é muito forte nessa lógica do capitalismo. Um aspecto interessante da criação dessa necessidade é a faca daquele velho, né? Rapaz, eu lembro só daquelas facas Guinness, aquelas facas Guinness eram muito emblemáticas, né? Desse negócio de produzir necessidades que você não precisa, né? A faca que corta tudo, não sei o que, corta osso. Rapaz, se você não for o goleiro Bruno, não tem muita utilidade para você não, essa faca. Então, pessoal, o que é interessante a gente destacar nessa dinâmica é que, por um lado, o poço cria necessidades que faz os indivíduos agir de forma violenta para conseguir saciar essas necessidades, sobretudo comendo os próprios companheiros, no mau sentido. E, por outro lado, uma certa apatia social, né? Você não vê ninguém problematizando, você não vê ninguém se fazendo revolta, tá todo mundo ali na sua, né? Que é outro aspecto que a Adorno fala, né? De que a indústria cultural, ela produz uma espécie de anestesia dos sentidos, né? Então tá todo mundo muito bem ali conformado, com as perdas do direito trabalhista, com a provável diminuição do salário, tá todo mundo lá na sua, em cada nível, sem problema nenhum. Então, negado, o que é que acontece? Para usar um termo do Habermas, né? No poço há como que uma total colonização da esfera pública, negado. Que diabo é isso? Que diabo é a esfera pública? A esfera pública é esse espaço no qual os indivíduos, né, apoiados pelas suas competências, pelas suas razões, eles vão num movimento de discussão, de troca de argumentos, em busca de um determinado consenso, né? É um movimento sincero de busca do consenso, né? Então o Habermas já tinha visto isso na Revolução Burguesa, né? Só que o que ele percebe é que há uma mudança estrutural nessa esfera pública na medida que ela é colonizada pelo que ele chama de sistema, né? A ideia de que o sistema passa a pensar pelos indivíduos, em vez dos indivíduos chegarem a consensos a partir de processos intersubjetivos de produção de consenso, né? O que quer dizer isso? Vamos devagar, né?
Para a gente entender isso, então a gente tem que começar com a ideia de uma razão comunicativa que seria oposta, por assim dizer, a uma razão meramente instrumental. Então, se por um lado a razão instrumental não leva em conta o outro, né, ela é apenas um procedimento, o primeiro aspecto da razão comunicativa é exatamente isso, né? Ele pega a ideia do Piaget, né, de que você tem que ter um descentramento do eu. Olha a putaria, o que diabo é esse descentramento do eu? É exatamente você sair da sua perspectiva, do modo como você lê o mundo e se projetar para o lugar do outro, para, nesse sentido, entender o mundo com o outro. Olha aí, né? Então você sai da subjetividade para a intersubjetividade, que ele vai pegar essa ideia, né, já desde o pragmatismo de Peirce, o pragmaticismo, até o interacionismo simbólico de Mead, né? Então é essa ideia de que os processos de consenso e os processos de verdade, por assim dizer, a verdade entendida como consenso provisório, né? Ela deve ser alcançada a partir desse processo de discussão. Então, por isso que o Habermas vai conectar tanto essa ideia de razão comunicativa com a ideia de democracia, né? A ideia de dar vazão, né, aos diversos tipos de discurso para a partir dali se chegar em consensos provisórios, né? Pois muito bem, e como é que pode florescer esse tipo de razão comunicativa num ambiente que é tão mecânico como o ambiente do poço? De fato, não se consegue, porque a razão comunicativa, como diz o Habermas, ela deriva do que ele chama de mundo da vida, que é o conceito que ele pega de Husserl, né? A ideia de mundo da vida, né, é um mundo assim pré-reflexivo, né, que ele diz, é um mundo que é fundamentado por uma certa disposição que é criada a partir da solidariedade. Então, pessoal, vamos fazer um esquema aqui, né? É o seguinte, para você ter a razão comunicativa, você tem que ter uma projeção, você tem que se projetar para o lugar do outro. Ora, mas para você se projetar para o lugar do outro, você tem que ter a produção da solidariedade. E como é que se produz solidariedade? Olha, segundo Durkheim, você tem dois modos básicos, né, de produção de solidariedade. O primeiro, das solidariedades mecânicas, das sociedades ditas mais primitivas, que é quando a sociedade age diretamente sobre o indivíduo. E para isso você tem que ter um algo em comum. Né? O que é algo em comum no pulso? Ora, tá todo mundo tomando no carretel lá, né? Então é esse algo em comum. O segundo aspecto da solidariedade, né, de você tomar consciência do outro, que esse é um aspecto importante, né, nesse movimento de descentramento do eu, é o que? A interdependência, ou a consciência da interdependência. Ou seja, a ideia de que você precisa do outro, a conscientização de que você precisa do outro, né? E isso a gente vai ver algumas fagulhas no poço, que é o que vai possibilitar com que as pessoas, em algum momento, associem suas razões. Então, o que é que acontece? O Goreng, ele começa a querer, de alguma forma, adubar, né, o poço com algumas fagulhas de quê? De solidariedade. Ele começa a ajudar as pessoas espontaneamente, né? Que é o que acontece, por exemplo, com aquela comadre lá que está atrás do filho dela, né? Ele se mete lá para tentar ajudar e depois o que acontece? Ela ajuda ele, né? Você já tem aí uma fagulha de solidariedade. O que acontece também com o velho lá, o careca que tá com ele, né? O velho começava a dar informações para ele, ele, por sua vez, leu o Don Quixote lá pro velho se entreter, né? Então você já começa aí a perceber uma dinâmica de se colocar no lugar do outro, que é fundamental, né, para compor o mundo da vida e, por sua vez, compor a razão comunicativa. E aí, a epopeia do Boreng é o quê? É de criar uma dinâmica de solidariedade para que o quê? Para que, a partir dessa dinâmica de solidariedade, eles consigam associar seus raciocínios, né? Eles consigam discutir para estabelecer uma razão comunicativa, para que essa razão comunicativa conseguisse, a partir da solidariedade, de alguma forma, transformar a dinâmica do pulso. Aí, macho. Então, pessoal, essa é a ideia do Habermas, né? A ideia de que uma razão comunicativa poderia, portanto, nortear o desenvolvimento de uma esfera pública em que as diferentes vozes poderiam argumentar e contra-argumentar em busca de um consenso, né, de uma forma sincera, no sentido de transformar a sociedade de uma forma que ela seja melhor para todos, né? Então, essa é a esperança do Habermas, né, da conexão entre a esfera pública com o Estado, né? E com os meios de comunicação também fazendo esse meio de campo, né? É muito importante, né, a participação daquela garota, né? A garota como sendo um sinal de quê, negada? Ora, a garota se torna um sinal, de uma certa forma, do cultivo da solidariedade em meio a uma dinâmica que é extremamente instrumental. E por quê?
né? Pô, o cabo lá, o velho fala pra ele só na consciência, né? A garota é a mensagem e não você é a mensagem. Ou seja, ele não fez tudo aquilo por ele. Ele fez aquilo em prol de algo maior do que ele, que é a sociedade. Aí a gente vê uma reverberação durkheimiana, né? Na ideia de que a sociedade é o melhor de nós, né? Que você temos uma consciência social, né? Então é como que a consciência social dele dizendo, olha, você fez tudo isso para conseguir, de certa forma, semear uma solidariedade, e essa solidariedade é que poderia, portanto, quebrar a anestesia mental dos indivíduos em relação aos outros, né? Então, legal, é interessante a gente pensar e refletir se no poço, aqui na nossa Jordânia, né, esse processo de razão comunicativa está em voga, né? Ou seja, a ciência está sendo escutada, as minorias estão sendo escutadas, estão pensando na negada lá que mora na favela, né? Que mora 10, 15 dentro de uma casa sei lá, de 20 metros quadrados, dormindo lá dentro, tudo de casa peidando. Se o privilégio é na vida das pessoas ou é na produção econômica, né? Ou se é um menino de 7 anos que, por ser dono da bola, está dizendo quem deve jogar e como deve jogar. É uma questão que eu jogo para vocês aí. Então, povo sabido, esse foi o primeiro Identity Science. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para curtir e compartilhar aí, negada. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Identity Science.